Teste. Tá funcionando. Ele veio uma mensagem louca aqui. Tá, vamos lá. Nós paramos a aula passada em tratamento de esgoto individual. Ok? Então, a gente tinha ficado aqui, ó. Eu vou testar essa coisa hoje. Hoje eu tenho uma caneta que eu quero ver como é que funciona isso. Bom, eu só vou voltar um pouquinho para recordar. É ruim isso aqui fica com... Fica ouvindo a voz, a respiração. Então, o que é o tratamento de esgoto? Precisa coletar, transportar e tratar. De qualquer forma. O objetivo é fazer esses passos. Coleta, transporta, tem um lugar e trata. Então, fazer isso de forma centralizada é possível, fazer em bairros é possível, fazer residencial é possível. Não existe um melhor e um pior. Existe a solução adequada para a situação. Ok? Então, vamos voltar àquele papo da aula passada. Ah, não tem esgoto. Bom, se não tem esgoto, a criatura está pisando no esgoto. Está vertendo esgoto na rua. Ah, não tem esgoto na rua, mas não é tratado. Bom, tu tem só então o afastamento e não tem o tratamento. Também não é correto. Precisa... Lá de cá que eu tenho que ver. É preciso todas as fases para considerar ter esgotamento. Porém, se tu tiver individual, uma coleta e um tratamento de forma que esse resíduo fique limpo, você tem esgotamento sanitário. Certo? Então, tem que partir da gente isso. O que é ter esgotamento sanitário? É pegar o dejeto das casas e tratar. Ai, 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 só um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou aquietar esses bichos chatos. Retomamos. Eu não sei o que houve. O entregador é essa hora da noite. Tá moderna a coisa. Alguém caiu aí. Vou voltar onde eu estava. Então, a linha de raciocínio é coletar o esgoto, levar ele para algum lugar e tratar. Uma das linhas de raciocínio é levar até um ponto e fazer um tratamento único. Nesse local, então,
Tu teria menos gasto com pessoal, uma estrutura maior, mas teria um gasto grande com transporte desse dejeto. É uma opção que hoje muito se fala em ter esgotamento, isso é esgotamento. Porém, tecnicamente, além disso, tu pode tratar individual, que é o que a gente está vendo aqui, que na aula passada nós fomos, se eu não me engano, é aqui assim, ó, que na verdade estava explicando o que é uma fossa séptica, porém, vocês já viram tudo isso em sistemas prediais hoje, projeto hidrossanitário, chamava-se sistemas prediais isso até um tempo. E a mesma coisa, lá em projeto hidrossanitário se aprende a fazer um tratamento individual. Deixa eu só ajeitar aqui que os guri voltam. Aí, tá difícil. Então, na verdade, poderia se tratar individual, em dois, em quadra, em bairro, em cidade, tanto que nós vamos operar, digamos, aqui na região. São todas cidades pequenas. A maior cidade da região é pequena. Cabe uma estação de tratamento se for um sistema único. Porém, começa a se trabalhar com cidades maiores, da mesma forma, instalando redes, com tratamentos centralizados, ainda assim é necessário mais de uma estação. Então, a decisão sobre como tratar é um estudo de concepção. Então, hoje, com os custos atuais, até um número X, não vamos abrir isso, né, mas até um número X de população, não é viável um sistema de redes e estação de tratamento. É muito mais viável um sistema de tratamento unitário com limpeza dele. Muito mais importante que calcular é conseguir pensar isso, certo? Deixa eu ver aqui fala sobre a foz. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, ó, gente. Quando vocês projetam o tanque séptico, entregue tipo um manual explicando o intervalo de limpeza, como ele foi calculado, todos esses itens. Porque uma fossa séptica, como uma estação de tratamento, não é um sistema estanque finalizado. Ele é um sistema que está sendo trabalhado continuamente. Então, ele está trabalhando, ele é um sistema vivo e precisa manutenção. Então, isso é outra coisa
que é feito de uma forma e não é o correto. Ah, fez a fossa e abandonou quando entupir e mexe. Não. Ela tem um intervalo de limpeza que você decide quando dimensiona aqui nessa tabela aqui. Vai escolher aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. Daí tu vai usar um desses fatores aqui, ó. E esses fatores, percebam que vai de 65 a 225. É esse K aqui, ó. Esse K aqui. Então, ele vai de 65 a 225. Com certeza vai aumentar o volume e vai aumentar a área se eu passar de 1 a 5 anos. Com 5 anos de intervalo de limpeza, uma limpeza a cada 5 anos, o volume é maior e a área, com certeza, ocupada é maior. É uma decisão. O comum. O, o que se usa comumente. Intervalo de limpeza e uma área de tanque não tão grande. Vamos adiante. Itens, o que todo mundo já viu, procedimento construtivo, etc. É, o que sai da fossa? Um tanque séptico, desenho aqui embaixo. É um cano, uma saída e um tratamento auxiliar. O esgoto vai entrando e vai se depositando aqui no fundo sólidos. E conforme o dimensionamento, esse volume de sólidos tem um intervalo de 1 a 5 anos. Certo? O que é retirado do tanque séptico, que se retira na limpeza anual, é esse lodo. O líquido passa, tu faz um pós-tratamento num filtro anaeróbio e dá um destino final. Isso aqui é muito interessante, ó, gente. Vou trocar a cor aqui. Percebam. Sólidos sedimentáveis, que são materiais que vão se depositar no fundo. Consegue uma taxa de 85 a 95% num tanque séptico. Óleo e gordura, 70 a 80%. Sólidos em suspensão, é o que está boiando, que não vão sedimentar. Então, está boiando no material ali. 50 a 70%. Coliformes fecais, 40 a 60%. O que são coliformes fecais? São bactérias presentes no intestino de seres vivos de sangue quente. Então, isso aqui é todo animal de sangue quente, fora lagarto, etc., tem coliformes fecais no intestino. Então, as fezes possuem coliformes fecais. Nosso objetivo é limpar isso. E DBO, lá do início do semestre, nós estudamos que era demanda bioquímica de oxigênio. Quanto de oxigênio esse material está pedindo? Por quê? Quanto mais oxigênio pedir, mais bactérias há no esgoto. Elas precisam de oxigênio. Então, trabalha-se com retirada, com a demanda quanto de oxigênio precisa. Quanto maior essa demanda, mais sujo está. Então, consegue-se remover até. Deixa eu conseguir fazer aqui.
consegue mudar a DBO até 60%. É bastante. Bom, olha a mudança aqui, ó. Uma fossa séptica com câmara única, então um tanque ou câmaras sobrepostas. Eu removo a DBO de 30% a 50%. Uma série de câmaras, ou seja, isso aqui seria tipo assim, ó, um tanque do lado, outro tanque aqui com paredes que servem para os dois. Essa parede aqui e essa aqui é desse tanque e desse. Eu consigo remover de 30% a 55%. Fossa e vala de filtração. Nós vamos ver com a vala de filtração. De 80% a 98%. E fossa e filtro, 75% a 95%. Como que funciona isso? A fossa é o tratamento primário. Isso aqui é o secundário. Então, não existe fossa séptica. Trata muito pouco. O correto é fossa mais um tratamento secundário. A fossa, tu recolhe todo o material sedimentável. No secundário, tu trata o líquido. E depois dá um destino para o líquido. Bom, após, então, lembrando, onde é que eu estou aqui? Fossa mais secundário mais disposição. Ele, na mesa aqui, aqui, ó, mesa, fica bem bonitinho. O PowerPoint é ruim. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Só fazer um teste. Fossa mais secundária mais PowerPoint que é ruim. Seguimos. Bom, no secundário, que eu preciso tratar o líquido. E a disposição final nada mais é que pegar esse líquido e dar um destino para ele, já tratado. Esse rapaz aqui, muito conhecido, sumidouro, é um tanque aonde some, como o nome já diz, o líquido. Então, como funciona isso? Lembrando, fossa séptica vai coletar sólidos. Tratamento secundário vai tratar líquidos. E a disposição final do líquido. O sumidouro entra aqui.
Isso tem que ser muito claro, tá, gente? Então, fossa séptica e sumidouro não funciona, porque eu não estou tratando o líquido. Na verdade, eu estou pegando o líquido, passando, tirando o sólido dele e contando que o próprio sistema natural trate esse líquido que infiltrou. Isso por um tempo servia. Hoje em dia eu preciso um tratamento secundário. Aqui está um modelo de sumidouro, tá, gente? Nada mais é que um tanque, um grande tanque, dimensões, como eu preciso de área de infiltração, as dimensões dele são muito superiores à da fossa. Então, para instalações maiores, começa a ficar bem grande, tá bem? Tecnicamente, um sistema de fossa mais filtro, que seria o secundário, após eu poderia jogar no pluvial. Mas é necessária uma autorização do município. Tecnicamente, não há problema, desde que este e este estejam dimensionados corretamente e funcionando. Ok? Aqui um sumidouro de câmaras contínuas, né? Como eu falei, a fossa aquela hora. Percebam, tem um tanque aqui. É muito ruim desenhar até pegar o jeito que não é fácil. Ó, são câmaras contínuas. Por que isso? Para não fazer um grande tanque. Ah, eu esqueci uma coisa. Por exemplo, aqui, ó, edificação, uma fossa e 2 sumidouros. Soma as áreas. Às vezes a área fica muito. Exige uma área muito grande. Aqui também, ó. Fossa, sumidouro 1, sumidouro 2. Bom, onde chegamos aqui? Disposição final dos efluentes do tanque. Vala de infiltração. Essa é uma vala de infiltração, ok? Uma vala que vai infiltrar. Então, aonde cabe a vala de infiltração? A vala de infiltração vai ser importante quando vocês tiverem uma fossa séptica, um tratamento secundário, e daí entra a vala de infiltração. Então, é lá na disposição final. Daí tem alguns itens importantes aqui. No mínimo 2 valas, profundidade da vala de 60 a 1 metro e a largura de 50 a 1 metro. Então, por desenhar, seria algo assim, ó. Seria uma vala. Isso aqui é uma vala de infiltração. O PowerPoint me judia. Ele risca. Aí, ó. Então, de 0,6 a 1 metro. E aqui, de 0,5 a 1 metro. Então, é uma caixa. Comprimento, no máximo 30 metros. Então, ela seria algo assim. E aqui, essa dimensão menor que 30. Qual é o objetivo da vala? O mesmo do sumidouro. Como é que ela vai funcionar? Essa vala vai, então, ter um tanque séptico.
vai ter um tanque séptico, vai ter um tratamento secundário e as valas de infiltração para todo esse líquido tratado infiltrar no solo. Essa é a vala de infiltração. Aqui o desenho, ó. Um tanque séptico, aqui uma caixa de separação, tratamentos e valas de infiltração. Desenho da vala aqui, ela tem um cano e um leito de absorção, uma brita, algo assim. Olha aqui, que interessante. A edificação. Deixa eu ver se eu... Tem um atalho para isso. Caixas de passagem, fossa séptica, secundário, valas de infiltração. O que tem aqui? Diz aqui, ó, futuro coletor público. Quando passar o coletor público, digamos que seja no Brasil, tu é obrigado a ligar. Então, a ligação é feita aqui. E isso aqui é eliminado. Voltando à parte técnica. Isso só é eliminado por uma decisão legislativa brasileira. Esse sistema aqui não é pior que esse. Ok? O que ele demanda? Uma área, demanda um cuidado, que quando tu tem um sistema desses aqui, tu terceirizou para alguém resolver. Legalmente é isso. Ok? Mas vamos lá. Um parêntese aqui. Ó. No Brasil, se tem coletor público, deixa eu ver como é que eu vou escrever aqui. Coletor público. A ligação é obrigatória. Aqui é um outro sistema. Percebam, vala de filtração. Aquele era infiltração. Então, o que ela faz na infiltração? Pega-se o líquido, trata ele e infiltra no solo. A vala de filtração eu vou filtrar. Então, ele serve também como um tratamento secundário. Devem ser previstos no mínimo 2 valas. Ó, a profundidade já aumentou bastante, de 1,20 a 1,50. Largura mínima de 50, antes a profundidade era de 60 a 1 metro. O fundo da vala é assentada uma tubulação de 100, envolvida por uma camada de brita 1 e uma camada de areia grossa. Praticamente a mesma coisa, gente. Só tem dimensões diferentes. Ó. A vala de filtração, a vala de infiltração. Qual usar? Decisão do projetista e área disponível. Tem que ter área. Um parêntese. Tudo isso demanda licença ambiental. É possível conseguir licença ambiental com isso? Sem dúvida. Projetado direito, limpeza periódica, é um tratamento. Você está tratando. Existe uma forma de tratamento que é disposição no solo. Eu poderia jogar esgoto no solo com área calculada corretamente, então é uma área gigante, mas aquele esgoto
ele é matéria orgânica e ele, em pequena quantidade para uma área muito grande, ele é adubo. Claro, ninguém vai jogar esgoto no solo do lado da casa, cheiro, etc. Mas existem tratamentos, quem tiver interesse, pesquise aí. Cadê? Tá virado. Aqui. O nome é isso aqui, ó. Wetlands. Em português, banhados construídos. São grandes banhados que, digamos, o esgoto vai chegar aqui, tu vai ter uma faixa com a vegetação 1, uma faixa com a vegetação 2, vegetação 3, vegetação 4, tudo calculado e projetado. Esse esgoto passando aqui, cada vegetação limpa uma coisa e ele sai daqui limpo. Porém, são áreas gigantescas, são hectares. E é difícil tu dizer para as pessoas que tu tá jogando esgoto no solo. Em Guaíba foi feito um sistema desses de 3 hectares. Para fins de Brasil é bem complicado, mas países desenvolvidos usam muito isso. É um assunto bem interessante. Tem dois tabus que aqui no Brasil é uma coisa bizarra, assim, o mundo usa. O wetland são banhados de esgoto, um, né? E dois, disposição oceânica. Jogar esgoto no mar, propriamente dito. Aqui, nós temos que tratar o esgoto e jogar no mar, como água. Alguns países pensam diferente. O que eles dizem? Claro, tu não joga esgoto no mar como foi feito no Rio de Janeiro, que a gente que diz que tem uma área de 20 quilômetros quadrados de lodo de esgoto no mar. Não, não é isso. Na verdade, tu faz um cálculo do potencial poluidor desse teu dejeto e tu faz uma tubulação de 5, 10 quilômetros mar adentro com pontos de saída pequenos. E aqui a saída de esgoto. Em Salvador é um sistema desse bem interessante. O pessoal está estudando há 30 anos o que acontece nele. Os mergulhadores vão lá e registram, os biólogos. E é bem interessante o resultado. Eles concluíram que a, a fauna e a flora que existiam antes não existem mais. Mas mudou. Não é que não tem. Existem animais que consomem isso e há uma não briga, mas uma competição para ter esse alimento. Então, assim, é um tabu. Poxa, disposição para jogar esgoto no mar. Poxa, olha o tamanho daquilo por sal. Se eu souber o meu potencial poluidor e o que tem lá para consumir, tá resolvido. Tem um, um emissário da Braskem na Bahia, que daí não é nem esgoto sanitário, é pior. E ele está funcionando e não está poluindo. É bem interessante, para isso que a gente estuda, né? Só um pouquinho, gente, aqui. Deixa eu só fazer uma coisa.
Voltei. Bom, tratamento para lançamento no corpo d'água. Nada mais é que um tratamento secundário. É um secundário, tá? Eu vou tratar para jogar no corpo d'água. Então, o tratamento mais simples que a gente usa, filtro anaeróbio, que é um equipamento que você compra, você instala para funcionar como limpeza do líquido que não ficou depositado no tanque séptico. A Bacoff faz uns muito bons, a Torre. Gente, é comprar isso. Não se diz o que fazer, mas você faz recomendações. Não construa um filtro, compre um filtro. Ninguém constrói uma geladeira, né? Vocês compram geladeira. Então compre um filtro. Tá aqui o famoso, gosto muito, filtro anaeróbio. Ó, deve ser contido em um tanque, forma cilíndrica ou prismática, de seção quadrada com fundo falso. Leito filtrante, altura mínima 1,20. Ele tem um material filtrante, então assim, o líquido vai passar por um material que vai retirar a sujeira. Basicamente é isso. Então, aqui nessa imagem dá para ver bem, ó, tanque séptico. Isso aqui é um filtro anaeróbio ascendente. Então, essa parte aqui, ó, é lodo, tá? Isso é retirado. De forma alguma o lodo pode vir para cá. Vai pirando aqui. Se vocês não fizerem a limpeza periódica, vai colmatar esse filtro, ele vai fora. Então tem que limpar o tanque. Então, o líquido vem aqui, desce e vem aqui. Essa carga hidráulica aqui faz esse líquido subir. Esse leito filtrante limpa e aqui ele está próprio para destino ambiental, rio, pluvial, seja o que for. Qual o risco? Se o cidadão construiu o filtro, a responsabilidade por tratar é dele. Se tu comprou um filtro, a marca que fez isso tem que garantir o tratamento. Eles vão pedir uma RT disso. Então, existem empresas que produzem filtros. E funciona. Isso funciona. Um tratamento individual composto por um sistema primário, mais um sistema secundário, mais a disposição final, nada mais é que uma mini estação de tratamento individual. Ele não perde por grande escala. O que a gente perde como gerenciamento é o controle das limpezas desses tanques, que deveria ser algo como eu diria, uma consciência. Eu preciso limpar, mas não deveria existir uma política punitiva para isso. Mas é Brasil, né? Então vamos obrigar as pessoas a limparem. Aqui como se dimensiona o filtro, então, gente, o volume dele é 1,60 NCT. Número de pessoas, contribuição e o período de detenção lá daquelas tabelas de fossa séptica. Como se dimensiona um sumidouro? O volume da fossa dividido por 1,80 vai dar a área de paredes.
No caso de um sumidouro, retangular, a área é a altura. Então, essa parede aqui é a largura dela por altura. Esse comprimento pela altura. Esse comprimento pela altura e esse. E mais o fundo. Então, eu tenho que somar essas 4 áreas mais o fundo. O fundo deveria ter, não tem norma para isso, mas ele deveria ter um índice menor, porque o peso da água vai diminuindo a capacidade de infiltração, ok? Sumidor não é ruim, mas se tu for pensar, um tratamento individual legal seria um tanque, mais um filtro anaeróbio e deposita onde tu quer isso. Licença ambiental, laudo de tratamento, está tratado o esgoto. Capacidade de absorção no solo, então isso aqui é o ensaio. Tu vai determinar a capacidade de infiltração desse solo. Pode-se usar essa tabela aqui, né? O nosso caso vai estar por aqui assim na nossa região de 20 a 40 litros por metro quadrado por dia. Vocês fizeram um trabalho agora com a pandemia, não sei se foi feito, mas lá em Solos tem um. Cadê o desenho? Aqui, ó. Vocês não fizeram isso aqui em Solos. É um buraco de 1 metro por 1 metro e lá no fundo faz um de 30 por 30, enche de água e começa a medir o tempo que ele desce. E daí vai dar a capacidade de infiltração do solo, ok? Que é isso aqui. Eu já vi laudos aqui da região com valor assim, ó, perto de 90. Que é uma areia, que nós temos argila. Isso faz parte. Quem fez o laudo sabe o que fez. Então, a área de infiltração do solo vai ser o volume dividido pela capacidade de infiltração. Então, esse desenho aqui, ó, tem as faixas, ó. Faixa indicada para vala de filtração, vala de infiltração e faixa indicada para sumidouro. De 40 em diante é sumidouro. Aqui vala de infiltração e aqui vala de filtração. Então, conforme o coeficiente de infiltração do solo, tu vê o que dá para usar. Lembrando, um sistema, aquele básico que eu falei antes, que é um tratamento primário, um tratamento secundário e a disposição final, não precisa analisar a capacidade de infiltração do solo. Porque de nada interessa quanto esse solo vai infiltrar. Se eu estiver tratando isso e depositando em algum lugar. A capacidade de infiltração é muito importante se vocês estiverem jogando esgoto para infiltrar e contando que esse sistema natural, essa terra, seja lá o que for, trate ele. E trata, funciona. Só que isso aqui é algo mais garantido. Bom, deixa eu limpar aqui. Iniciamos rede de esgotamento, que é o último assunto aqui na generalização do esgoto. Semana que vem entramos em cálculo de redes, depois estação de tratamento, tá? Eu perdi 1 aula e meia explicando o tratamento individual porque temos que entender o que é um tratamento individual. A gente não pode correr o risco, isso tem que partir de nós, das pessoas dizerem, bah, tu construiu uma casa e não tem tratamento. Tem sim.
está tratando. Isso aqui é uma opção. Isso aqui é uma opção. E é uma opção que depende de recurso. E é muito caro. Ok? Então, as redes coletoras são feitas para levar o esgoto até um local para ser tratado. Esse local pode ser um bairro, uma região, uma cidade inteira. Depende do estudo de concepção, as bacias, etc. Em termos de esgotamento, tudo que for possível, use gravidade. E conduto livre, ou seja, sempre ar no tubo. Jamais use um conduto forçado, um tubo cheio, porque tu está trabalhando com esgoto e não água. E ele é, ele tem propriedades diferentes da água, inclusive propriedades hidráulicas. Então, o esgoto, sempre que for preciso bombear, levar de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, fazer um recalque, são equipamentos muito caros, exigem uma manutenção constante, porque eu não estou transportando água, estou transportando água suja. E isso, o esgoto, ele libera um gás, que é o gás sulfídrico, e isso corrói o metal. Então, bombas de inox, tubulações que se deterioram com o tempo, é necessário um cuidado muito grande. Então, sempre que possível, use a gravidade. Cidades muito acidentadas, são feitas várias bacias hidrográficas que vão drenando e assim é decidido no famoso estudo de concepção aonde são os tratamentos. Se for analisar tecnicamente aonde é viável redes de coletora de esgoto, aonde a densidade populacional é muito grande. Uma região tomada de edifícios, não há como ter tratamento individual. Não há. É inviável. Não, não é que não há. Poderia ser feito se deixar fazer nos subsolos. É possível. Mas daí é contraproducente. Como fazer uma rede coletora numa cidade que só tem casas distantes uma da outra. É uma coisa que não. Uma análise custo-benefício não dá certo. Não é viável. Então, redes. Vamos pensar regionalmente aqui na nossa região. Áreas centrais caberia rede, um tratamento. Áreas marginais, bairros, não tem porquê. E não está se operando em detrimento, os bairros não são tratados. É tratado tal e qual, de forma diferente. Então, cadê? Tubulação simples ou dupla? Tubulação simples é uma rede pela rua, dupla é uma em cada calçada. Então, locais muito largos, imaginem, gente, se a rede normal é cara, imagina fazer duas. Estamos operando com coisas de outro mundo. Percebam isso aqui. A gente fala que é ruim. Olha onde é que é essa foto eu tirei, gente. Olha aqui. Ó. Isso aqui deve ter sido em 2013, eu acho. Não, 14 daqui. Errei por pouco. Olha essa rede de esgoto. Um tubo sobre o outro. Depois que se enterrou, que o termo é enterrar, depois que tu enterrou o esgoto, a rede, tem que ter um cadastro, etc. Mas, gente, tá ali. Isso aqui não era no centro da cidade, era uma região próxima. Mas olha a folia. Isso aqui é a empresa deles lá de esgotamento. Ó. Então, a rede coletora de esgoto demanda isso aqui. Limpar. Aí. Bom,
Materiais empregados na rede. Então, tem que ter condições de esgotamento, então material liso, resistência a cargas internas e externas. Então, o grande problema das redes, se tiver na rua, passa um caminhão muito pesado, eu não posso correr o risco dessa rede colapsar e baixar o pavimento. Então, é necessário um tubo que suporte pressão. Ah, mas tubo de PVC suporta? Um tubo pequeno suporta. Até 100 suporta, 150. Agora um tubo de 500 de PVC, o caminhão passou em cima e afundou. Condições de impermeabilidade e juntas adequadas, ou seja, eu não posso perder esgoto, nem ganhar infiltração. Depois vocês vão ver no dimensionamento que a gente bota um valor. Esse material tem que ter diâmetro necessário, os diâmetros que a gente vai precisar, facilidade de transporte, assentamento e instalação e custo. Então, vou usar redes de concreto, PVC, PAD, ferro fundido, galvanizado, custo, tem que fazer uma análise, um estudo de concepção, entender, não é o perfeito. Ao perfeito para aquela situação. É tipo a umidade do concreto, umidade ótima. Bom, os materiais usados. Cerâmico, hoje em dia deixou de existir. Concreto, muito usado, que não é o tubo de concreto pluvial, aquele macho e fêmea. É um tubo ponta e bolsa que ele é centrifugado. É um tubo caríssimo, com 2 malhas de ferragem ou 3. É um tubo muito resistente. Tubos plásticos, ferro fundido e aço. Diferença do ferro fundido e aço. Ferro fundido é aquele material que há uma forma de areia, derrete-se o metal e se joga ali e ele forma o tubo. Ele é moldado. Secou e tem um tubo. O aço não. É uma bobina de aço, bota num equipamento chamado calhandra, deixa ele redondo e solda. Então, o aço, o tubo de aço, ele aceita solda. O tubo de ferro fundido não aceita solda. Até tem uma solda que ele aceita, mas é bem diferente. A particularidade maior que diferencia um do outro. O tubo de ferro fundido, tu tem que comprar tudo que precisa, ele é tipo um Lego. Tu vai montando. O de aço, tu vai cortando e colando, soldando. Esse aqui não, tu não corta. A curva é 22 graus, tal. Bah, é aquela curva, não deu certo, compra outra. Daí tem um problema gigante que você não tem à venda, né? Tem que mandar fazer. Então, cada caso é um caso. Tubos aéreos, quando, digamos, tem uma área mais alta aqui, assim, ó. Aqui está o solo. E tu não vai fazer isso aqui, tu vai fazer isso aqui com a tubulação, ó. Com pilares e tubulação de ferro fundido ou aço. Esgoto aéreo. Aqui vamos falar de cada material, então, tubo cerâmico. Nem se usa mais isso, é muito difícil, mas talvez melhore a cerâmica e comece a usar de novo. De 600 a 2.000 milímetros. Eram grandes tubos. Tinha baixa rugosidade, resistência a cargas, resistência a ácidos e outras substâncias, boa impermeabilidade, baixo custo, facilidade de quebra. O tubo cerâmico, com o tempo, ele fica bem corroído. Existem muito, no Brasil inteiro, mundo, não é nem Brasil, existe muita rede de água de cerâmica ainda. E controlando pressões, ela pode ser usada por muito tempo. Ela não há detrimento da qualidade. Ela rompe, sim, ela rompe bem mais fácil. Mas se eu controlar a pressão, não é necessária a troca.
junta argamassa e cimentareia, junta de betume e junta elástica. Isso é as formas que tu pluga um tubo no outro. Cimento e areia é quase um reboco. Betume usaria uma espécie de um piche, passa ali e encosta os tubos. E uma junta elástica, isso que é o mais comum, né? A bolsa, o tubo é assim, e aqui vai a ponta. E aqui o outro tubo tem uma bolsa. Então, aqui assim, ó, tem um anel de borracha. O termo que se... Meu Deus, estragou tudo aqui o negócio. O termo que se usa é bater. Esse tubo é batido contra o outro e ele pressiona ali, aperta aquele anel e se tornou estanque. Tubo de concreto, muito usado, grandes diâmetros. Ponta e bolsa, concreto simples de 200, então 20 centímetros a 1 metro. Concreto armado são grandes tubulações, a partir de 400. São tubos, acho que é CA1, CA2, CA3, são malha metálicas nesse tubo. Então, assim, há uma forma, tu coloca concreto hidráulico, que é um concreto que tem 450 quilos de cimento por metro cúbico, então são 9 sacos de cimento por metro cúbico, pouquíssima água, é quase uma farofa, um concreto, ele não pode ter água por causa da, da resistência hidráulica, então é um concreto muito seco, muito ruim de trabalhar. Então, coloca esse concreto, coloca as malhas, no caso 3, uma externa, uma interna e uma mediana, e aquilo gira e vai jogando as laterais. Ele é centrifugado. É um tubo extremamente resistente. Quebrar um tubo desses é dificílimo. Tu abrir com um rompedor um buraco nele para conseguir fazer uma ligação com martelo e talhadeira nem sonha, não quebra. Esses são os tubos. Deixa eu limpar aqui a tela. Isso aqui são tubos. Opa, errei. Ó, as bolsas e aqui as pontas são tubos. Esses aqui tinham 2 metros de comprimento e 50 centímetros. Era um tubo de 500. Sujeito ao ataque químico, então corrosão por ácido sulfúrico que tem no concreto, sulfúrico sulfídrico, ataca o cimento, enfraquecendo a tubulação, diminuindo a resistência da tubulação e proporcionando o rompimento da canalização. Porém, gente, olha a espessura desse negócio. Por que você decide essa espessura? Para suportar o ataque químico. Vai exigir anos e anos de ataque químico para romper um negócio desse centrifugado. Para canalizações de esgoto sanitário, normalmente se emprega tubo de ponta e bolsa com anel de borracha. Mas as tubulações poderão ser também pontas lisas para luvas e encaixe com meia espessura, que é o macho e fêmea. Um tubo é assim e o outro encaixa aqui. Um encaixe bem pior que o ponta e bolsa. Tubo de plástico, então, qual a grande vantagem? Um tubo desses aqui, gente, ele tem 2 metros, 2 metros de comprimento. Nesse caso aqui, 50 centímetros, tá? Cada tubo desses eu preciso, cada 2 metros de tubo eu preciso de uma máquina carregando, coloca o tubo, empurra. É penoso. Um tubo de PVC, uma criatura pega numa ponta, outra nota e larga o tubo. Certo? Então, são leves, estanques, boa flexibilidade, resistência química muito boa, baixa rugosidade, ligação simples, facilidade e rapidez do assentamento, e aqui os diâmetros, ó, 100, tubo normal de esgoto,
350, 400. 40 centímetros. É um tubo grande, 40 centímetros. Porém, uma parede bem espessa. Esse aqui é a grande evolução do PVC, né, gente? Que é o PAD. Não é uma evolução, ele é uma coisa diferente. Mas ele é digamos, o próximo passo. Quando as redes evoluíram de fibrocimento para PVC, anos atrás, hoje em dia a evolução é do PVC para o PAD. O que é o PAD? PAD, a grosso modo, é aquela mangueira grossa preta. Muito se usa na agricultura isso. Porém, o PAD para esgotamento, ele é um PAD de outra qualidade, ele tem diversos diâmetros. Ele não necessariamente. Uma barra de tubo de PVC tem 6 metros. O PAD eu posso ter bem mais distante e ele faz a conexão com termofusão, então ele é quase um tubo estanque, muito mais caro, exige um trabalho diferente, não é qualquer operário que trabalhava com PVC que vai mexer com PAD, mas é o futuro. Hoje estamos aqui em 2022, logo logo não vai ser falado outra coisa senão o PAD. Para água, não se deveria mais usar PVC. PAD, sem dúvida. E a fibra de vidro é aquele tubo que é feito resina, camada de fibra de vidro, resina, e ele é quase um plástico. Muito bom, mas a trababilidade dele é um pouco diferente. Ferro fundido é um material excelente, caríssimo e de difícil trabalho. Então, o projeto tem que ser muito bem resolvido, porque os tubos são encomendados, são mandados fazer de acordo com o projeto. E eles precisam, e não há margem para trocar uma peça, corta aqui, aquilo que você faz normalmente em hidráulica. Então, quando tu usa ferro fundido, tem que estar muito redondo o projeto. Só que imagine um projeto de 40 quilômetros com uma topografia, não se sabe o que tem embaixo, é complicado. Então, geralmente, quando você usa ferro fundido, as obras atrasam, é necessário refazer algum material. No Brasil, há uma fábrica de tubulação de saneamento de ferro fundido, a antiga Barbará, hoje comprada, hoje não, há anos comprada pela Saint-Gobain francesa. Então, só eles produzem isso. Não há concorrência. E entra na fila, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, a produção de todo esse material. Ferro fundido para saneamento, água e esgoto. Então, ponta e bolsa, junta de chumbo ou junta elástica. Junta elástica é o anel de borracha. Junta de chumbo, tu bota um tubo no outro e tu coloca chumbo, material chumbo, e martela. E ele vai encaixando, ele vai se derretendo. O chumbo, ele é mais trabalhável que o ferro fundido, então ele vai encaixando. Ainda se faz isso, mas é penoso. A junta elástica é o ideal. Você faz muito chumbo em concerto. Diâmetro de 10, né? Um tubo de 100 a 1.200, então um tubo de 1,20 m. São tubos gigantescos de ferro, uma parede dessa espessura. Alta resistência à carga externa e corrosão. Então, travessias, tubos aéreos, esses não tem como fugir do ferro. Mas tu não vai aonde não tem tanto problema tu usar uma tubulação desse tipo. Nós não estamos operando com pressão, é conduto livre. Então, baixe o custo. Aplicação. Local de trânsito pesado, tubulação a ser assentada em grande profundidade, porque eu vou evitar que no futuro dê problema. Tubulação aparente, passagem de obstáculos, pontes, rios, estruturas,
E grande declividade. Por que a grande declividade? Aumentei a declividade, aumentei a velocidade, aumentei uma possível pressão, eu não corro o risco de romper. Tubo de aço, utilizados quando se deseja uma tubulação com pequeno peso, com absoluta estanqueidade, flexibilidade e grande resistência à pressão de ruptura. Ponta e bolsa, junta elástica, mesmas dimensões do ferro fundido, podem também ser fabricados no próprio local, que são aqueles tubos feitos com bobina e ele é rebitado. Rebite. Então, eu já vi obras de água sob grande pressão que foram produzidos os tubos em loco. Vinham grandes bobinas de aço e ia se produzindo a tubulação e trabalhando. Bom, ligações prediais. Então, o que é a ligação predial? Residência, rua, calçada, rua, e aqui passou a rede de esgoto. A ligação, aqui tem a famosa caixa de calçada que liga. Então, a rede de esgoto, aqui está outra calçada. A rede de esgoto é isso aqui. Isso é a rede de esgoto. Tá? Isso aqui é o ramal. Então, cada lote tem um ramal. E a ligação predial é da caixa de calçada até a residência. Ok? Como funciona aqui, no Rio Grande do Sul, a legislação brasileira, lá no Brasil? Isso aqui é do concessionário, seja ele quem for, município, estado, privado, seja ele quem for. Isso aqui é do dono da residência. Por quê? Porque nunca o concessionário pode entrar na casa. Então, essa ligação predial é feita pelo dono da casa. A rede deixa as caixas de calçada, pronto, isso aqui. O resto, cada um faz a sua ligação. Aqui tem diâmetros, declividade mínima. O dimensionamento do coletor predial, a gente usa essa classificação aqui, que é lá de sistemas prediais 2, que é unidades Hunter. O pessoal da biologia vai ficar meio perdido, mas cada aparelho sanitário tem uma contribuição, ou seja, uma válvula hidra de descarga, a contribuição é 32. Tanque tem outra contribuição, cada aparelho tem uma contribuição. E há uma tabela com diâmetros conforme a contribuição. Então, para eu saber o coletor predial, eu vou somar todos os aparelhos sanitários daquela edificação e vou pegar na tabela. Dificilmente passa de 100. Prédios não passa de 100. Ah, mas vai chegar num tamanho maior, vai ser 150, 200, mas é muita coisa, ok? Então, um tubo de esgoto de 100, aquele tubo normal que sai do vaso sanitário, ele já é superdimensionado. Então, esgoto a gente sempre trabalha com sobra. Isso aqui, gente, é a caixa de calçada. Tá? Deixa eu desenhar aqui. Ramal, caixa de calçada. É uma caixinha de 70 centímetros de profundidade e 40 de largura, de diâmetro. Aqui está a rede de esgoto. O ramal predial é isso aqui. Então, tu vai ter que achar onde vai estar o teu esgoto e ligar aqui. Ok? A opção de não ligar? Não. No Brasil, tem caixa de calçada, tu tem que ligar. Ah, eu quero fazer diferente. Não.
Ok? Tem que ligar. Ah, mas eu sou biólogo e eu sei tratar. Bom, aqui não dá. Por que você chegou a essa conclusão? Porque entende-se que o recurso usado para construir isso é necessário retorno. Então não adianta pegar dinheiro público, gastar milhões e as pessoas não aderirem. E daí as pessoas, a legislação, ou digamos assim, a teoria da legislação foi a seguinte: daí eu gastei dinheiro de todos, fiz a obra, as pessoas não ligaram, daí elas ficam doentes, vão para o hospital, que é gasto o mesmo dinheiro. Eu não concordo com isso, mas é como foi feito o sistema. Então, espero que com o tempo cada um possa fazer o que quiser. Mas hoje é assim. É aí que falaram. É a foto, Gabriel. Tá bom de cair. Legal quando é de pedra que tem ali. Bom, aqui é uma ligação predial. Ó. A rede, esse aqui é um pontão, uma curva e vai para a residência. Ó, pode usar o pontão em uma curva ou 45 e vem aqui. Quer fazer como? Faz como quer. Construtor que decide. Uma outra forma. Isso aqui também é interessante, ó. Deixa eu conseguir desenhar. A caixa de calçada está aqui. Tava ali se eu conseguisse desenhar. Fazer um X. Tá aqui. Então, rede, ramal, ramal predial. Ok? Aqui termina. É possível fazer isso aqui, gente. Uma caixa ligar três. Eu sou a favor disso. Porque tu economiza aqueles. Aqui da rede, né? Eu teria que fazer isso aqui, ó. E aqui eu só faço um. É só uma travessa na rua. É, o grande problema das cidades hoje é a rua, tá? Quando eu faço uma ligação, digamos que a rede de esgoto está aqui. Eu faço uma ligação, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Se tornou um problema. Tem uma vala aqui que o asfalto nunca vai ficar igual. Isso é complicado. Mas daí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Não era para pagar tudo. Vamos lá. Tá aqui a rua. Existia um ramal aqui, tá? Porém, foi mudada a edificação e você pediu para fazer um ramal aqui. O que que você faz? O mesmo lote, o lote era aqui, ó. Troca de ramal é possível? Sim, possível e obrigatório, é direito da pessoa. Mas a rua vai se terminando. Então, isso é uma coisa que tem que evoluir legislatoriamente. Poder fazer um ramal e puxar mais coisa pela calçada. Hoje, até três é ok. Mais que isso, entende-se que vai muito em direção ao entupimento. Isso aqui é legal também, ó. A rede está aqui, deixa eu achar, a rede está aqui, ó. E eu faço o mesmo pontão para duas residências. Também dá. E funciona legal. Então, é uma ligação múltipla, é mais de uma residência. A gente tem que raciocinar. Existe o que a norma diz, o que é certo e o bom senso, e cabe a nós ir mudando as normas. Como é que eu vou dizer mudando as normas? Não é, eu quero mudar. Não. Vai lá,
proposta, registra e negocia. Negocia não é quanto eu vou ganhar, poxa, isso aqui é um benefício. Qual é o grande problema da cidade? Eu vou trocar um negócio aqui. Agora eu vou conseguir desenhar legal. Ok. Aí, vou ter que pagar isso. Qual é o grande problema das cidades hoje? Valas nas ruas. Ele não pega, esse aplicativo não pega a espessura da caneta. Um conserto de um vazamento é um buraquinho, é um quadrado, que seja 2 metros por 2 metros. Ele causa muito menos transtorno que isso aqui. Uma ligação nova, tanto de água e esgoto. Então, o que é importante? É importante deixar isso, não é pronto, mas registrado, digamos assim, que, poxa, fez-se a rede. Um ramal aqui, um ramal aqui. Eu vou ter que apagar aqui, ficou horrível. É assim, ó. Ah, essa é a rede nova. Um ramal aqui, um ramal aqui, um ramal aqui, um ramal aqui. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque vocês que vão estar decidindo logo isso nas cidades. Bom, construiu isso. Não se faz mais ligação em X anos. Faz um comunicado, avisa, ó, aonde vão ser as ligações? Em tal lugar. Bom, não pode ser mais pensando como sociedade. Você faz um pavimento novo e 15 dias tu rasga ele. Aqui em Santa Rosa tem um local que eu passo bastante, que foi feito asfalto novo. Nós abrimos 2 valas de fora a fora 2 semanas depois. Eu achei um absurdo. E não era vazamento, não era nada, era ligação nova. Esgoto. Às vezes o timing não funciona, tipo assim, o proprietário não sabe que ele quer, mas a gente vai ter que evoluir nisso de alguma forma, porque todo mundo sai perdendo. É, eu pedi para um colega lá fazer um estudo sobre isso e nós temos a maioria das valas, porque é terceirizado, né? Uma empresa que faz. Nós gastamos mais em vala de ligação do que vazamento. É assustador. É muita ligação nova, mas, poxa, a cidade já está montada. Como tem mais ligação? O pessoal que trabalha com isso não é meu setor, eles não vencem as ligações. Chega de share. Tem alguém aí ainda? Eu tô meio tonto com esse fone dando eco aqui. E aí, Márcio? E aí, professor? Tá meio sumido aí? Prestando atenção? Meio frio hoje. Também tá com frio? Aham. Poxa, cara. Tô aí, diz o Gabriel. Ó, tem 3 pessoas na aula. 4. Tomei Teve umas uns, 2 térmicas de água. teve uns malandros que se deram bem na prova, né? Porque tinha 2, 3 que não tinham entregue e alguém me cobrou deixa eu ver o gabarito, eu passei o gabarito, os malandros não tinham entregue a prova ainda.
Daqui a pouco eles se acusam, hein? Mas eu não tinha mais volta. Viu, professor? É. Eu não tinha entregue, mas aí a culpa não foi minha se o senhor mandou antes. Era até as Eu 8, eu tava errei. com a prova aberta, esperando até o último minuto para mandar. Passou, né? O que eu vou fazer? Depois que eu me dei conta, puxa vida. Não, mas o pior é que eu mandei e o senhor mandou o gabarito. Eu tava falando até com a colega sobre a prova. Daí Não, mas depois tu que eu também teve mandei, muito apareci, azar. daí eu vi o antes. Olha o outro lá, tinha Toma. acabado minha bateria. Sempre acaba a bateria, acontece alguma coisa. Mas pior que eu nem conferi se eu acertei todos ou não. Acertou todas. Tomara. Ah, aí, ó. Então fechou. Fechou, fechou. Aqui, ó, os 3 artistas. Deixa eu liberar a população. É legal prova online, eu gosto. Azar. Minha Gabriel, Ah, tu última mas não vai então ser tá, tu não online respeita. fa... também. o Gabriel tá se queixando aqui. Deixa eu ver. Mas tu não tá? Ah, tá sim, Eu né, gabaritei as Gabriel? duas, homem. Tu é foda, né? Quando o cara tem os gabaritos, não tem choro, né? Só deixa eu tenho que lançar as notas. Aqui, tá uma. Pronto. Eu não descobri ainda se a prova final é online. Eu acho que não é. Ah, o pessoal me cobrou que vocês têm que fazer a avaliação aquela. Não falem bem de mim. Ah, isso sempre, né, professor? Sempre um bem do senhor. Claro. Mas não depende de mim, Marisé. Não depende de mim. Por mim também podia ser. Por mim é... Ah, tô gravando, peraí.